as coisas tem que falar, tudo bem? Bom, então eu vou chamar primeiramente aqui o Leva Eu com o Ricardo, tudo bem? Bom, semáforo verde. E também a gente está com transmissão ao vivo pelo Facebook hoje, então, quiser avisar os amigos, colegas, então estamos online. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Ricardo Vitória, vou apresentar para vocês o Leva Eu. Bom, infelizmente essa é uma cena bastante comum para todos nós que vivemos em grandes cidades, e assim como milhões de outras pessoas sofrem com o trânsito das grandes cidades e perdem muito tempo. A gente perde cerca de 2 horas e meia por dia no trânsito. Mas a gente não perde só tempo, a gente perde também qualidade de vida e produtividade, causando prejuízos bilionários às organizações. Estima-se que só no estado de São Paulo esse prejuízo seja da ordem de 40 bilhões de reais ao ano. Acontece que 50% desses deslocamentos são por motivo de trabalho. Portanto, as organizações elas têm um papel, uma responsabilidade grande em mais do que incentivar, em atuar para que esses deslocamentos sejam feitos de forma mais eficiente. E os principais, os mais eficientes são, claro, o transporte coletivo, seja ele público ou privado, e também o compartilhamento de viagens. No entanto, essas organizações, em sua maioria, não dispõem de ferramentas adequadas que possam ajudá-las a gerenciar melhor essas demandas de viagem e otimizar a infraestrutura, né, a frota disponível para atender essas demandas. O que implica em ineficiência dos processos e também em ociosidade da frota e prejuízos às organizações. E foi vendo essa situação que nós identificamos a oportunidade de criar uma ferramenta que pudesse ajudar organizações a gerenciar melhor as demandas de viagem, sejam elas eventuais ou pendulares, e otimizar a frota disponível para atendimento dessas demandas. E assim nós criamos o Leva Eu. O funcionamento é bastante simples. Primeiro, o usuário solicita a sua viagem, seja via web ou pelo aplicativo. A partir de configurações previamente inseridas pelos gestores, os nossos combinam demandas de viagens compatíveis, de forma a reduzir a frota e o número de viagens necessárias para atender aquelas demandas. E, em seguida, os usuários são notificados sobre as suas viagens. Benefícios, claro, para os usuários, muito mais comodidade e conveniência, uma vez que ele tem todas as informações sobre as suas viagens no aplicativo. E a empresa também capacidade de melhorar a gestão e controles por meio de indicadores de performance, economia gerada pela redução da frota e número de viagens necessárias para atender essas mesmas demandas, e, como consequência, também redução de emissões. Nós trabalhamos com 2 modelos de negócio, software como serviço e mobilidade como serviço, entregando o serviço de transporte por meio de parceiros. Trata-se de um mercado no Brasil, só em grandes cidades, da ordem de 2 bilhões de reais ao ano, e nós temos como concorrentes no Brasil a HTTP Solution com o e-transporte, e agora a EasyTaxi está testando no Peru o transporte coletivo sob demanda, mas ainda não no Brasil. E nossos principais concorrentes, na verdade, são americanas que ainda não estão no Brasil. Os sócios somos eu, Ricardo Vitória, sou engenheiro da computação, diretor executivo, e Ricardo Martins, ambos professores de universidades federais, eles são especialistas em inteligência computacional. Diego Mota, ele é o nosso Business Development, e Diego Canhales, ele é da WRI, também nosso sócio. Nós começamos em 2014, no financiamento do Sebrae e também do CNPq. Em meados do ano passado, nós lançamos a primeira versão, de lá para cá já conseguimos alguns clientes. No final do ano passado, fomos selecionados pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para ajudá-los a otimizar o transporte escolar. E esse ano fechamos com a Prefeitura de Campinas e, alguns dias atrás, uma parceria com a Caronetas para levar a nossa solução para cerca de 1.000 clientes da Caronetas. E agora nós estamos trabalhando junto com as concessionárias do transporte público de Belo Horizonte para implantar o transporte coletivo público sob demanda. Tempo, obrigado. Eu que eu treinei, hein, para dar uns 4 minutos, mas não deu tempo. Obrigado pela apresentação. Queria que você explorasse um pouco mais o impacto dessa solução para o setor público, contando um pouco de que tipo de integração com o PIT, Gov e as prefeituras que você mencionou.
Bom, hoje nós estamos trabalhando só com transporte eventual. Tá? Nós estamos ajudando a Prefeitura de Campinas, essas universidades, além da Federal de Lavras, também de São João, a otimizar a frota disponível e outros prestadores de serviço para fornecer o serviço de transporte para os servidores, colaboradores dessas organizações e também para empresas privadas. Então, nossos algoritmos são algoritmos tanto de clusterização como também algoritmos de roteamento dinâmico. Eles não só para o transporte coletivo, eles a partir de demandas, eles clusterizam, reduzindo o número de paradas, no caso do transporte coletivo, seja ele público ou privado, a partir de demandas previamente manifestadas, como também a gente consegue combinar demandas eventuais. Então, se um conjunto de pessoas está indo para o mesmo lugar ou para um caminho comum e com horários compatíveis, dependendo das configurações que existem, por exemplo, eu não posso chegar antes ou sair antes de tal horário, eu não posso chegar depois de tal horário. Nossos algoritmos eles cuidam de combinar essas demandas e fazer com que aumente a eficiência, né, otimize essa frota disponível. Então a gente ajuda assim prefeituras, tanto empresas como também universidades, porque isso é um problema bastante comum tanto em empresas privadas de grande e médio porte, como também em universidades e prefeituras. Ricardo, você citou que se eu não me engano, a Intersemente é do Grupo Camargo Corrêa. O Camargo Corrêa é seu cliente desde 2015, é isso? A gente começou um piloto com eles em Jaci, né? É uma unidade que eles têm dessa unidade da Intersemente lá em Jaci. Entramos por meio de um prestador de serviços, mas ainda são poucas viagens, então ele não é o nosso cliente mais relevante, não. Quem que é seu cliente mais relevante? Hoje é a Prefeitura de Campinas. Você pode falar algumas métricas de viagens realizadas, impacto do seu serviço para a cidade de Campinas? Olha, hoje a gente deve estar fazendo, em média, 40 viagens por dia, porque nós estamos a gente está implementando por partes. A gente começou na IMA, que é equivalente ao CEPRO deles, né, a empresa de processamento de dados que desenvolve e mantém sistemas. A gente vai depois implantar na INDEC para ajudá-los a otimizar os veículos que atendem as pessoas com deficiência. Lá o serviço chama PAI. E depois a gente vai para a administração direta. Como estava em época de eleição, então o pessoal preferiu postergar o início na administração direta, né, com os servidores todos ali, porque poderia ser mal visto. Então eles preferiram esperar um pouquinho. E está sendo bastante trabalho já. Só lá na IMA, com essas 40 viagens por dia, está sendo uma trabalheira. Então, está fazendo as adequações na plataforma para atender melhor, melhorar a experiência do usuário e também algumas adequações porque eles precisam eventualmente, e aí sim, a otimização em tempo real para entregar, por exemplo, uma vez que um carro está na rua e surge uma urgência, desviar o itinerário para pegar uma pessoa. Então, isso nós não estávamos suportando no início e agora a gente está implementando para suportar isso para eles. Ricardo, uma pergunta assim, por que você tem interesse no programa de residência, considerando que a tua empresa já é uma empresa razoavelmente estruturada? Porque, bom, a gente não é bem estruturado ainda não. Nós somos uma startup que está pelejando ainda. Mas nós, no começo, tínhamos a ideia de atender o transporte coletivo público e privado. Aí, como a gente teve alguns percalços, né, parcerias que não aconteceram e algumas coisas que não aconteceram no meio do caminho, a gente decidiu, já que nós queremos uma plataforma bastante genérica e flexível, vamos atender primeiro alguns clientes que já tinham manifestado esse interesse, né, de usar nossa plataforma para melhorar a gestão e a eficiência da sua frota no transporte de pessoas e objetos, eventualmente, de transporte eventual. E depois a gente volta a carga, né, nesse transporte coletivo sob demanda. Então nós agora estamos, como eu falei, com a BH Trans, conversando e também com as concessionárias de transporte público lá de Belo Horizonte, e a gente quer reproduzir isso também aqui em São Paulo com a ajuda da SP Trans e do Mobilab, com foco no transporte coletivo sob demanda, e no caso, o que a gente está fazendo ali é o transporte coletivo público sob demanda. Então, em substituição às vans escolares, em substituição a uma série de outras formas de transporte, você pode criar linhas sob demanda com horário restrito para atender aquelas demandas, sejam de transporte escolar, seja transporte para empresas, ok? E aqui também a gente o atende para trânsito, a gente vê que como muito interessante, a gente quer atender também. Eu
queria perguntar qual que é o seu diferencial em relação aos seus concorrentes? Olha, algoritmos de otimização todo mundo tá fazendo aí, e também o dinâmico tem muita gente fazendo, então esse a gente não julga mais como diferencial. E falar que o nosso é melhor que o do Uber, aí definitivamente não é. Então a gente vê que nós temos uma plataforma muito flexível, tá? Diferentemente, não sei se você observou, mas nessa tabela aqui de comparação, os nossos concorrentes, ou eles estão focados no transporte coletivo ou no individual. A gente atende os dois e trabalha com 2 modelos de negócio também, que é uma coisa que não é comum. Tá? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo.